Você tá brincando com a vida do meu filho? Eu nunca vou esquecer o jeito que o Eduardo Monteiro entrou no jardim daquela mansão em Belo Horizonte. O homem era dono de metade dos prédios do bairro Terno Caro, Olhar de Aço. Só que naquele dia, ele estava pálido, porque ouviu uma gargalhada impossível. O filho dele, o Theo, não ria há anos. Depois do acidente que levou a mãe e deixou o menino numa cadeira de rodas, Theo virou silêncio. Médico, remédio, aparelho, nada passava daquela parede. Aí surgiu a Jéssica, a nova faxineira. Simples de luva amarela, tênis gasto. Quando Eduardo viu, ela estava no gramado, dançando feito doida e fazendo o menino acompanhar o ritmo com os ombros. O Theo ria, vermelho, suando vivo. Eduardo explodiu. Mandou ela embora na hora. Só que do nada o Theo forçou a voz e falou rouco como quem rasga a própria garganta. Não, ela fica. O orgulho do Eduardo trincou ali. Ele chamou um neurologista famoso que disse que era espasmo. Jéssica pediu 2 minutos. Colocou um forrozinho no celular e bateu palmas no ritmo. Theo levantou o braço sozinho. A casa inteira ficou muda, mas a governanta Dona Célia armou. Roubou um relógio de ouro, plantou na mochila da Jéssica e chamou a segurança. Eduardo acreditou na prova e expulsou a única pessoa que devolvia vida ao filho. 2 dias depois, Theo parou de comer. Só fazia um som baixinho na cama, tac, tac, pum. Foi aí que Eduardo abriu as câmeras, viu a verdade e saiu de madrugada para buscar Jéssica no mercado do Sanja, ajoelhando no barro para pedir perdão. E eu juro, foi ali que ele aprendeu que dinheiro compra tratamento, mas não compra presença. Eduardo nunca tinha dirigido daquele jeito. A madrugada de Belo Horizonte parecia pequena demais para a culpa que apertava o peito dele. Cada semáforo fechado era um soco. Cada segundo perdido podia ser o último do Theo. Quando ele encontrou a Jéssica no mercado carregando caixa pesada com o braço tremendo, entendeu tudo de uma vez. Entendeu a injustiça. Entendeu o erro. Entendeu que tinha sido cego. Ele ajoelhou no chão sujo ali mesmo, na frente de todo mundo. Não foi bonito. Não foi ensaiado. Foi desespero puro. Meu filho tá morrendo e só você consegue alcançá-lo, disse com a voz quebrada. Jéssica ficou parada. O orgulho gritava para ela virar as costas, mas o nome do Theo pesava mais. Sempre pesou. Ela respirou fundo e impôs as regras. Sem governanta, sem protocolos frios e principalmente sem mentira. De volta à mansão, o silêncio era assustador. Theo estava encolhido na cama, olhando para a parede como se o mundo tivesse acabado. Eduardo mal conseguiu entrar no quarto. Quem se aproximou foi Jéssica. Sentou na beirada da cama e bateu de leve no colchão. Tac, tac, pum. O corpo do menino reagiu antes da mente. O dedo mexeu, depois o braço. Quando ele reconheceu a voz dela, desabou num choro que parecia preso há anos. Um choro de medo, de raiva, de alívio. Eduardo assistiu tudo ajoelhado no chão. Pela primeira vez, não tentou mandar resolver pagar. Só pediu perdão. Olhando nos olhos do filho. Sem promessas vazias. Os dias seguintes não foram mágicos, foram difíceis. Theo caiu, chorou, quis desistir. Eduardo também. Mas agora ele aprendia a ficar, a segurar a mão, a esperar o tempo do filho. Meses depois, numa manhã simples no jardim, Theo ficou de pé entre barras improvisadas. As pernas tremiam, o rosto suava. O medo era visível. Eduardo abriu os braços do outro lado sem tocar. Vem quando der, disse quase em sussurro. Theo deu um passo. Depois outro. No terceiro caiu. Direto no abraço do pai. Riu alto, orgulhoso. Eu andei. Eduardo chorou como criança. Ali jogou fora o relógio caro, o símbolo de tudo que quase perdeu. Porque finalmente entendeu o tempo mais valioso não marca horas. Marca presença. E você, o que essa história te fez sentir? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Depois daquele dia no jardim, a casa nunca mais foi a mesma. E não foi de um jeito bonito no começo. Foi confuso, barulhento e imperfeito, do jeito que a vida é quando volta a circular depois de muito tempo parada. O Theo acordava cansado, com dores que ninguém via. Tinha dias em que chorava sem saber explicar por quê. Em outros ficava irritado,
empurrava o prato, gritava com o pai. E o Eduardo, que sempre soube mandar, agora precisava aprender a escutar. E isso doía mais do que qualquer perda financeira que ele já teve. A Jéssica não romantizava nada. Quando Theo reclamava, ela dizia a verdade. Dói mesmo. Mas ficar parado dói mais. Teve manhã em que o menino não quis levantar. Ficou agarrado à cama, tremendo, com medo de cair, de falhar, de tentar de novo. Eduardo instintivamente correu para ajudar. Jéssica levantou a mão. Não toca. Se você segurar, ele não cresce. Eduardo engoliu seco. Ficar parado ali vendo o filho sofrer sem intervir era a coisa mais difícil que já tinha feito. Mas ele ficou. Pela primeira vez ficou. Aos poucos, Theo foi mudando. Não só o corpo, o olhar. Ele passou a reclamar da comida, a pedir música, a discutir. Coisas pequenas, mas vivas. A casa ganhou cheiro de almoço, som de risada fora de hora, sujeira no jardim. A mansão virou casa. Um dia Theo caiu feio. Bateu o joelho, chorou alto, gritou que nunca mais ia tentar. Eduardo correu desesperado. Jéssica ajoelhou no chão, ficou na altura dele. Olha pra mim. Você caiu porque tentou, e quem tenta um dia levanta. Theo respirou fundo. Tremendo, levantou com ajuda mínima. Eduardo virou o rosto para esconder as lágrimas. Não de tristeza, de orgulho. Meses depois, Theo já andava poucos passos sozinho, lento, torto, mas dele. Eduardo aprendeu a comemorar o mínimo. Um passo. Um dia bom. Um pai fica aqui. E naquela noite simples, jantando pizza feita em casa com farinha espalhada pela mesa, Eduardo percebeu algo que nunca mais esqueceu. Ele quase perdeu o filho não por falta de dinheiro, mas por excesso de controle. Às vezes amar não é proteger demais. É confiar. É deixar cair. É ficar. E isso muda tudo. O que ninguém contou para o Eduardo é que a culpa não some quando a vida melhora. Ela muda de forma. Fica mais silenciosa, mas aparece nos detalhes. No jeito que ele acordava de madrugada para checar se o Theo estava respirando. No susto toda vez que o menino tropeçava. No medo constante de perder de novo aquilo que mal tinha começado a recuperar. O Theo, por sua vez, também carregava marcas. Não falava muito sobre o dia em que a Jéssica foi embora escoltada, mas às vezes no meio de um exercício travava. O corpo endurecia, os olhos enchiam d'água e ele largava tudo. Eles podem te levar de novo? Perguntou uma vez, quase sussurrando. Jéssica sentou no chão, puxou o menino para perto. Não. Agora ninguém decide por você sem te escutar. Eduardo ouviu aquilo da porta e sentiu o estômago revirar. Ele tinha sido exatamente quem não escutou. Aos poucos, o pai foi aprendendo a ocupar outro lugar. Não o do salvador, nem o do chefe. O do pai que erra, pede desculpa e fica. Teve um dia em que Theo se recusou a andar. Jogou o andador longe, chorou de raiva. Cansei. Não sou igual aos outros. Eduardo se ajoelhou na frente dele. Sem discurso bonito. Você não precisa ser igual a ninguém. Só precisa ser você. E eu fico aqui mesmo quando você não quiser tentar. Foi a primeira vez que Theo abraçou o pai sem medo. Meses depois, numa tarde comum, Theo atravessou a sala sozinho. Devagar. Arrastando um pouco o pé. Quando chegou do outro lado, ninguém gritou. Ninguém aplaudiu. Eduardo apenas abriu os braços. Theo sorriu. Foi melhor assim. A casa já não tinha cheiro de remédio. Tinha bagunça. Tinha música alta. Tinha discussão por causa de videogame e farinha espalhada na cozinha. Tinha vida. Eduardo guardou o último terno caro no fundo do armário. Começou a chegar mais cedo em casa. Aprendeu a perder tempo sem culpa, porque agora sabia o tempo que ele perdeu antes quase custou o filho. E algumas perdas não dão segunda chance, mas aquela eles tiveram coragem de viver. A verdadeira virada não aconteceu quando o Theo deu os primeiros passos. Aconteceu no dia em que ele caiu e decidiu levantar sozinho. Foi numa tarde boba dessas em que nada parecia especial. A Jéssica tinha saído mais cedo e o Eduardo estava na cozinha tentando fazer arroz sem queimar. Theo resolveu ir até a sala, sem avisar, sem chamar. No meio do caminho, o pé falhou. Ele caiu sentado no chão frio. Eduardo correu no impulso. Filho, parou no meio do passo. Lembrou das palavras dela.
Lembrou do que tinha aprendido do jeito mais doloroso possível. Não tocou. Theo ficou ali, respirando rápido, os olhos marejados. O silêncio durou segundos que pareceram minutos. Então ele apoiou a mão no chão, empurrou o próprio corpo e levantou. Tremendo, desajeitado, mas de pé. Eu consegui! Disse quase sem acreditar. Eduardo sentou no chão e chorou. Não de medo, de gratidão. A partir dali, tudo mudou de novo. Theo passou a testar limites. Errar, cair, levantar. Ele começou a falar mais, a discordar, a dizer não quero, e depois... Coisas simples que antes pareciam impossíveis. A tristeza ainda aparecia, mas já não mandava. A Jéssica virou parte da família sem nunca precisar desse nome. Não era mãe, não era funcionária, era presença. Quando Theo tinha um dia ruim, ela não adoçava. Hoje tá pesado. Então amanhã a gente tenta de novo. Eduardo também mudou. Começou a errar sem se esconder. Pediu ajuda. Pediu desculpa mais de uma vez. Aprendeu que amar não é controlar o desfecho, é sustentar o processo. Meses depois, num sábado qualquer, Theo entrou andando na cozinha. Ainda devagar, ainda com cuidado. Olhou o pai cortando cebola todo errado. Tá chorando por causa da cebola ou por minha causa? Eduardo riu, enxugando o rosto. Pelos dois. Theo se aproximou, encostou nele. Pai, obrigado por não desistir. Eduardo ajoelhou, abraçou o filho e respondeu com a verdade mais simples que conhecia. Obrigado por voltar. Porque no fim não foi sobre voltar a andar. Foi sobre voltar a viver. Sobre aprender que tempo perdido dói. Mas presença transforma. E aquela casa que já foi um mausoléu de silêncio virou um lugar onde o amor não era perfeito, mas era real. Com o passar do tempo, o progresso do Theo deixou de ser novidade e virou rotina. E isso, curiosamente, trouxe novos medos, porque quando o impossível vira possível, o risco de perder de novo parece maior. Teve uma semana em que ele acordou desanimado. Não queria sair da cama, não queria música, não queria tentar. O corpo obedecia, mas a cabeça não. A velha sombra voltou a rondar. E se tudo isso for só fase, ele perguntou um dia olhando para o teto. O Eduardo sentou ao lado da cama. Antes teria respondido com promessa médico plano. Dessa vez foi diferente. Pode ser que seja difícil de novo. Eu não sei. Mas sei que você não vai passar por isso sozinho nunca mais. Theo virou o rosto devagar e encostou a testa no braço do pai. Não chorou. Só ficou ali. E isso já era muito. A Jéssica percebeu a mudança na hora. Reduziu o ritmo. Mudou os exercícios. Trouxe silêncio quando precisava. Nem todo avanço é para frente. Às vezes é só parar para respirar. Num desses dias, Theo pediu algo inesperado. Quero voltar para a escola. Eduardo travou. A escola significava olhar dos outros, perguntas, tropeços públicos. O instinto de proteger gritou. Jéssica cruzou os braços e esperou. Não interferiu. Eu vou cair, Theo completou. Mas quero tentar. Na primeira semana, ele voltou para casa exausto. No segundo dia, chorou no banho. No terceiro, contou que um menino riu do jeito que ele andava. Eduardo sentiu a raiva subir. Quis resolver. Mas Theo foi mais rápido. Tá tudo bem. Eu ando diferente mesmo. E seguiu. Meses depois, numa reunião simples da escola, a professora disse algo que Eduardo nunca esqueceu. Ele não é o aluno mais rápido, mas é o mais corajoso que eu já vi. Naquela noite, Theo caminhou até o quarto sozinho. Apagou a luz e, antes de fechar a porta, disse: Pai, amanhã tem aula, não me atrasa. Eduardo sorriu no escuro. O medo ainda existia. A culpa também. Mas agora havia algo maior futuro. E não era perfeito. Era frágil, tremido em construção. Mas era deles. E isso bastava. O primeiro dia em que Theo voltou da escola sorrindo foi estranho. Não teve comemoração. Não teve discurso. Ele largou a mochila no sofá, foi até a cozinha e abriu a geladeira como quem voltou de uma guerra silenciosa. Tem suco? Perguntou simples. O Eduardo percebeu ali que algo tinha mudado de vez. Antes, cada pequena vitória vinha carregada de medo. Agora vinha com naturalidade. E isso assustava quase tanto quanto o silêncio antigo. Nem todos os dias eram bons. Teve manhã em que Theo acordou travado, o corpo rígido, a cabeça pesada. Sentou na cama e disse com a voz embargada: Hoje não dá. Eduardo respirou fundo. Antigamente teria insistido forçado um sorriso chamado alguém. Dessa vez sentou no chão.
Então hoje não dá. Amanhã a gente tenta de novo. Theo fechou os olhos aliviado. Saber que podia parar sem decepcionar ninguém era uma força nova. A Jessica acompanhava tudo com o mesmo olhar atento de sempre. Não cobrava heroísmo, não fazia promessa. Quando Theo reclamava de dor, ela ajustava. Quando ele provocava, ela segurava firme. Crescer também cansa, dizia. O mundo aos poucos foi entrando naquela casa. Colegas da escola apareceram. Alguns curiosos, outros sem jeito. Um menino perguntou por que Theo andava estranho. Ele pensou um pouco e respondeu, porque eu quase não andava antes. E pronto. Não era mais vergonha. Era história. Eduardo observava tudo como quem reaprende a viver. Ainda sentia culpa, mas agora ela vinha acompanhada de ação. Ele estava presente. Errava menos, mas quando errava, admitia. Descobriu que pedir desculpa não diminuía a autoridade. Criava vínculo. Numa noite chuvosa faltou luz. A casa inteira ficou às escuras. Theo ficou tenso. Antigamente o escuro trazia medo. Eduardo acendeu uma lanterna do celular e sentou no chão ao lado dele. Quer que eu fique? Carol. Ficaram ali em silêncio. Até Theo começar a bater de leve no chão. Tac, tac, pum! Eduardo acompanhou com a mão. Desajeitado, fora do ritmo. Theo riu. Tá errado. Então me ensina, respondeu o pai. E naquele instante simples, sem plateia, sem milagre visível, Eduardo entendeu a cura não tinha acabado. Ela só tinha mudado de forma. Agora era cotidiana, imperfeita, humana. E pela primeira vez isso não assustava. Isso confortava. Com o tempo, o ritmo da casa foi encontrando um equilíbrio estranho, mas verdadeiro. Não era mais a pressa dos médicos, nem o silêncio pesado de antes. Era um meio-termo feito de pausas tentativas e pequenas conquistas que quase ninguém de fora perceberia. O Theo começou a reparar nisso primeiro. Teve um dia em que acordou mais cedo que o despertador. Ficou sentado na cama, olhando a luz entrar pela janela. O corpo doía. Sempre doía um pouco, mas pela primeira vez a dor não vinha sozinha. Vinha acompanhada de vontade. Ele se levantou devagar e foi até o corredor, sem chamar ninguém. O chão estava frio. O coração acelerado. Cada passo parecia um teste. Quando chegou à sala, Eduardo estava ali de camiseta velha, café na mão, parado, como quem vê um milagre silencioso. Não me ajuda! Theo avisou antes que o pai se mexesse. Eduardo assentiu. Engoliu o impulso. Aprendera que amor também é confiar. A Jessica chegou mais tarde naquele dia e encontrou Theo sentado no tapete suado, mas orgulhoso. Não fez festa. Só sentou ao lado. Foi difícil. Foi. Então foi de verdade. Nem tudo continuava fácil. Teve recaída. Teve dia ruim. Teve noite em que Theo acordou assustado, achando que tudo podia desaparecer de novo. Nessas horas, Eduardo sentava no chão, ao lado da cama, sem discurso, sem promessa. Tô aqui. E ficava. O maior sinal de mudança veio num detalhe pequeno. Um sábado de manhã, Theo pediu para ir ao parque. Não para treinar. Não para provar nada. Só para ir. Eduardo hesitou. Olhou para Jéssica. Ela deu de ombros. Se cair, cai. No parque, Theo andou pouco. Sentou muito. Observou crianças correndo. Algumas olharam, outras não. Um menino se aproximou e perguntou se ele queria brincar de bola. Theo pensou um pouco. Quero, mas eu chuto diferente. Tudo bem, respondeu o menino. Eduardo sentiu algo se soltar dentro dele. Não era medo indo embora. Era controle. Na volta para casa, cansado, Theo encostou a cabeça no banco do carro. Pai, murmurou. Oi. Obrigado por não decidir tudo por mim. Eduardo segurou o volante com força, os olhos marejados. Ele finalmente entendeu o maior avanço do filho não estava nas pernas. Estava na confiança de viver o próprio caminho. Mesmo torto. Mesmo lento. E isso nenhuma fortuna do mundo teria comprado. O convite chegou numa folha amassada dentro da mochila do Theo. Uma apresentação simples da escola para as famílias. Nada grande, nada especial. Mas ele ficou olhando o papel por um tempo longo demais. Se eu travar... Você sai comigo? Perguntou ao pai sem levantar os olhos. O Eduardo sentiu aquele aperto antigo, mas respondeu sem hesitar. Saio, ou fico, o que você quiser. Na noite da apresentação, o ginásio estava cheio de vozes cadeiras arrastando celulares ligados.
Theo sentiu o coração disparar. As mãos suaram. A perna tremeu. A Jéssica, sentada 2 fileiras atrás, não fez sinal nenhum. Não era hora de empurrar. Era hora de confiar. Quando chamaram o nome dele, o silêncio pareceu crescer. Theo levantou devagar. Caminhou até o microfone com passos curtos e regulares, mas firmes. Alguém cochichou. Outro desviou o olhar. Ele respirou fundo. Eu não caminho rápido, começou a voz falhando um pouco. Mas eu cheguei até aqui. Algumas pessoas sorriram. Outras engoliram seco. Theo continuou mais confiante. Antes eu achava que cair era o fim. Hoje eu sei que cair é parte. Não era um discurso ensaiado, era verdade. E verdade tem peso. Quando terminou, não houve aplauso imediato. Houve um segundo de silêncio profundo. Depois o ginásio inteiro bateu palmas. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Chorou sem tentar esconder. Jéssica fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Missão cumprida. Não. Caminho aberto. Em casa mais tarde, Theo largou o tênis perto da porta e se jogou no sofá exausto. Cansei, disse. Mas foi bom. Eduardo sentou ao lado. Foi grande. Theo balançou a cabeça. Não. Foi meu. Naquela noite antes de dormir, Eduardo ficou olhando o filho respirar. Pensou em tudo que quase perdeu por querer controlar demais. Em tudo que ainda dava medo. E mesmo assim, sentiu paz. Porque entendeu algo simples e definitivo, não era mais ele quem puxava o filho para a vida. Era o filho que chamava o pai para caminhar junto. No ritmo deles, tac, tac, pum. E isso bastava. Depois da apresentação na escola, a vida seguiu. E isso, curiosamente, foi a maior conquista de todas. Não houve reportagem. Não houve médico famoso batendo a porta. Não houve aplauso diário. Teve segunda-feira. Teve roupa esquecida na máquina. Teve dor na perna do Theo em dias frios. Teve cansaço. Teve irritação. Vida normal, coisa que por muito tempo parecia impossível naquela casa. O Theo começou a criar pequenas rotinas. Acordava, tomava café sem pressa, reclamava quando o pai atrasava. Às vezes esquecia a bengala e voltava para buscar resmungando. Outras vezes fazia questão de levar mesmo quando não precisava. Não é fraqueza, dizia. É escolha. O Eduardo ouvia e aprendia. Ainda errava. Ainda tinha dias em que o medo voltava forte, quase paralisante. Quando Theo demorava a chegar da escola, o coração disparava. Quando o menino caía, mesmo sem se machucar, ele sentia o chão sumir por um segundo. Mas agora ele respirava, esperava, confiava. A Jéssica seguia presente, mas cada vez menos no centro. E era exatamente isso que ela queria. Observava de longe, ajustava quando precisava, recuava quando dava. Um dia comentou quase em tom de despedida. Meu trabalho é ficar desnecessária. Theo riu. Ainda não, mas tá chegando. Numa tarde comum, sentados no quintal, Theo olhou para o pai e perguntou algo que Eduardo não esperava. Você teria feito tudo diferente, se soubesse. Eduardo pensou antes de responder. Não sei. Eu só sei que hoje eu faria diferente. E isso já muda tudo. Theo ficou em silêncio olhando o céu. Eu não sou grato pelo que aconteceu, disse, mas sou grato por quem a gente virou depois. Eduardo sentiu o nó na garganta. Não respondeu. Não precisava. À noite, quando a casa já estava quieta, Eduardo ouviu passos no corredor. Theo apareceu na porta do quarto. Pai, amanhã tenho prova. Não me deixa dormir demais. Eduardo sorriu. Pode deixar. Theo voltou andando devagar, seguro, confiante. E Eduardo ficou ali no escuro, entendendo algo que levou uma vida inteira para aprender o amor não é evitar a queda. É estar por perto quando alguém decide levantar. E às vezes é saber que o outro já consegue sozinho. O dia da prova chegou sem cerimônia. Nenhum discurso motivacional nenhum vai dar tudo certo exagerado. Só o Theo, sentado à mesa, mastigando devagar, lendo a matéria pela última vez com a testa franzida de concentração. Se eu errar, começou ele. O Eduardo levantou os olhos do café. Você erra, depois aprende, igual a todo mundo. Theo sorriu de canto. Aquilo ainda soava estranho, mas bom. Durante muito tempo, errar parecia proibido. Agora era permitido. Na escola, o menino entrou sozinho. Caminhou pelo corredor com passos firmes, mesmo tortos. Viu alguns colegas, recebeu um aceno tímido. Sentou. Respirou fundo. Quando a prova começou, as mãos tremeram um pouco. Não de medo, de responsabilidade.
Ele queria ir bem. Por ele. À tarde voltou cansado. Jogou a mochila no chão e se largou no sofá. Foi difícil, disse, mas eu consegui fazer tudo. Eduardo sentou ao lado. Orgulho não depende de nota, falou sincero. Depende de tentativa. Naquela semana, Theo trouxe algo novo para casa planos. Falou em aula de música, em aprender violão, em talvez participar de um projeto da escola. Nada grandioso, nada heróico, só futuro. A Jéssica ouviu tudo em silêncio. No fim do dia, enquanto guardava umas coisas, chamou Eduardo de canto. Ele tá pronto para mais autonomia, disse. E você também. Eduardo demorou a responder. Sabia que ela tinha razão. E isso dava medo. Não significa que você some, completou ela. Significa que você confia. Naquela noite, Theo foi dormir sem ajuda. Apagou a luz, ajeitou o travesseiro e, antes de fechar a porta, olhou para o pai. Se eu precisar, eu chamo. Eduardo assentiu com os olhos cheios. Quando a casa ficou em silêncio, ele percebeu algo simples e profundo. A missão não era mais salvar o filho. Era acompanhá-lo enquanto ele salvava a si mesmo todos os dias um pouco. O som veio do quarto de Theo baixinho, quase como um hábito. Tac, tac, pum. Eduardo sorriu no escuro. Não era mais um pedido de socorro. Era um ritmo de caminhada. E pela primeira vez ele dormiu em paz. O resultado da prova veio numa terça-feira comum, colado torto no caderno do Theo. Nada de suspense, nada de cerimônia. Um número simples escrito à caneta vermelha. Não era perfeito, mas era dele. Ele ficou olhando por alguns segundos sentado à mesa da cozinha. Depois levantou o rosto. Passei. O Eduardo não gritou. Não pulou. Só respirou fundo e abriu os braços. Theo levantou devagar e foi até ele. O abraço não foi de vitória, foi de alívio. Viu, disse o pai baixinho. Você consegue. Theo assentiu sério. Consigo, mas cansa. E cansava mesmo. O corpo ainda exigia atenção. Tinha dias de dor, dias de lentidão, dias em que tudo parecia pesado de novo. Mas agora ele não escondia. Falava. Pedia pausa. Aprendera que força também é saber parar. A Jéssica começou a aparecer menos. Não porque faltava, mas porque não precisava estar em tudo. Observava de longe e interferia pouco. Um dia, sentada no banco do jardim, comentou. Tá vendo? Agora ele puxa o próprio ritmo. Theo ouviu e sorriu. Mas você fica, né? Ela riu. Fico. Só não na frente. Eduardo percebeu que também precisava aprender isso. A sair do centro. A não antecipar cada queda. A confiar que o filho tinha ferramentas físicas e emocionais para seguir. Numa noite qualquer, enquanto jantavam, Theo largou o garfo e disse. Pai, eu quero ir sozinho amanhã. Eduardo travou por dentro. O sozinho ainda dava medo. Mas olhou para o filho. Viu segurança. Viu vontade. Tá, respondeu. Mas me manda mensagem quando chegar. Theo riu. Controlador. Pai corrigiu Eduardo, sorrindo de volta. No dia seguinte, ele ficou na porta observando Theo se afastar devagar pela calçada. Cada passo ainda tinha esforço. Mas também tinha decisão. Quando o menino virou a esquina, Eduardo sentiu um vazio breve. E logo depois, orgulho. À noite, Theo voltou contando coisas pequenas. Uma conversa boba, um tropeço sem drama, uma risada. Antes de dormir, já deitado, ele bateu de leve o dedo no colchão. Tac, tac. Eduardo ouviu do corredor e entendeu aquele som que um dia foi pedido de socorro, agora era só o ritmo de alguém seguindo em frente. E isso era tudo. Naquela noite, depois que a casa finalmente ficou em silêncio, o Eduardo parou no corredor e ficou ali ouvindo a respiração do Theo vindo do quarto. Era um som simples, regular, vivo. Algo que antes ele escutava com medo. Agora escutava com gratidão. Theo já não precisava ser observado o tempo todo. Já não pedia permissão para existir. Ele seguia. Do jeito dele. Devagar, às vezes torto, mas com vontade. E isso mudou tudo. Na manhã seguinte, Theo saiu de casa com a mochila nas costas e virou para trás só uma vez. Volto mais tarde. Não pediu ajuda. Não pediu promessa. Só avisou. Eduardo ficou parado, olhando o portão fechar, sentindo o peito apertar e, ao mesmo tempo, expandir. Pela primeira vez, ele entendeu que amar também é aprender a soltar. A Jéssica, sentada no jardim, observou tudo em silêncio. Quando Eduardo se aproximou, ela falou baixo. Ele não precisa mais da gente do jeito antigo. Isso é vitória. Eduardo assentiu.
Sabia que aquela história não era sobre cura perfeita, nem sobre finais mágicos. Era sobre presença. Escuta. Tempo. Porque no fundo, Theo nunca precisou de um pai rico. Precisou de um pai disponível. Alguém que acreditasse nele antes das provas, antes dos passos, antes das certezas. Às vezes a gente tenta proteger tanto quem ama que acaba prendendo. Mas amor de verdade não controla. Sustenta. Não apressa. Acompanha. E não exige força, oferece espaço. Se essa história tocou, você pense. Quem na sua vida só precisa que você fique em vez de resolver tudo? E você o que aprendeu com essa história? Conte nos comentários. Curta o vídeo, se sentiu algo aí dentro. E se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e ficam com a gente por muito tempo.